pensar numa aplicação prática, né? A gente já pensou um pouco semana passada nisso, né? Clinicando uma frase, trazer um outro exercício hoje, que não vai ser um exercício igual àquele, mas tudo tem em si uma coisa, né? Que é uma questão que, de alguma forma, está na repetição também, e é a da reconfiguração. Mas vamos com calma aqui, né? Aí a gente pode pensar uma reconfiguração do logos. O que é o logos aqui, nesse caso, para a gente? Existe o logos da onde vem a palavra lógica, né? Quando a gente fala lógica, essa palavra vem de logos, né? Mas o logos da repetição, é o logos da linguagem. Linguagem é uma questão, Paulo já sabe, né, Paulo? Que, como diz o Wittgenstein, que todos os problemas filosóficos são problemas de linguagem. Então, a gente vai dar uma pensada nessa questão da reconfiguração da linguagem através do exercício de repetição. Vou trazer isso logo como uma introdução, né, para depois a gente poder clinicar esse texto, voltar a clinicar. A gente parou ali na página 32, né? Página 32. A ideia ali não precisa avançar muito. A ideia é a gente terminar talvez ali antes dele começar a contar a experiência com o jovem, porque aqui a questão, acho que melhor para todo mundo aqui não é meramente extensão, né, de aprofundamento, porque isso é a própria repetição, né? Essa é a própria repetição. E aí a gente vai fazer dois exercícios de repetição. Primeiro é repetição literária, que a gente pode pegar fazendo a seguinte coisa. Vamos ler de novo o livro. Vamos ver o que acontece. A liberdade é querer a repetição. O que a repetição pode trazer, né? Do ponto de vista da relacionalidade com o outro. E aí, a gente vai procurar clinicar aqui uma palavra, de repente, algo assim, para poder explicitar a reconfiguração. Eu vou trazer aqui reconfiguração no sentido que nos importa, né? Parece reconfiguração, parece coisa de celular, de computador, né? Enfim, né? Informática. Mas reconfigurar justamente é mudar a com, reconfiguração. É, é uma transfiguração através da repetição, vamos colocar assim, de sentido. Mas, enfim, vamos fazer a leitura, lembrando que essa repetição, que é um ensaio em psicologia experimental, quando a gente traz o termo, todo título bem feito de uma grande obra carrega em si a força e o vigor do livro, isto é, quando a gente entende o livro, entende o título, a gente, de alguma forma, já entrou na gênese da obra. A gente já fez uma pega, né? A gente já toma parte. E está em questão, na repetição, na lida com o outro, é a possibilidade de participação, né? Por quê? Porque o discurso do outro, ele, ele chega até nós, né? Quando esse outro chega até nós, é um discurso aparentemente particular. É um discurso particular, né? Imagina só, né? A, Alguém chega para a Joana e começa a falar para ela da vida dela, olha, que não sei o quê, e aí, sabe, porque o fulano, não sei o quê, e aí o Beltrano, tipo assim, né? Quem é fulano, quem é Beltrano, o que que tá rolando? Não, porque aí começa a usar umas palavras assim, sabe? Não, porque aí, exemplo, ah, porque aí tá perdendo. Aí não sei o quê. Aí, tá. Aí o que acontece? O exercício clássico
o exercício de um entendimento que busque o entendimento, ou seja, um exercício feito pela razão, um exercício feito pelo cálculo, pelo pensamento que calcula, o que ele vai buscar? Ele vai buscar a generalização. O que seria generalização? Exemplo, alguém falar assim, fulano. Aí você fala o quê? Fulano é o quê? É seu marido? Ah, é? Ah, tá bom. Esse é um exercício de generalização, vamos colocar assim. Mas o que está em questão aqui, na repetição, é um exercício de singularização. Ou seja, o particular, ele precisa se tornar singular. Porque, em geral, o que uma psicologia procura, geralmente, né, em geral, é essa generalização. Para quê? Para trazer o entendimento. Eu estou com pressa para entender aquilo ali, né? Para poder ir lá e intervir, né? Para eu ir lá e pensar assim, ah, então é isso o problema. Só que esse exercício é um exercício de extensão, né? É um exercício que pode ser, a gente pode chamar assim de rotulação. Rotulação, um exercício de diagnóstico, por exemplo. O diagnóstico é o quê? Eu pegar um indivíduo, um individual, e colocá-lo numa categoria geral. Isso é o diagnóstico, né? Agora, o exercício de singularização, ele demanda muito mais paciência, né? Eu não fico, o exercício de singularização, em vez de ficar sempre numa faina de procurar enquadrar, eu faço um movimento inverso. Eu faço um movimento de cada vez mais lento. É como se eu não quisesse entender. Eu quero escutar. Aí eu ouço, né? Eu ouço uma característica, né? Aí a pessoa fala, não, porque o fulano é ansioso. Aí, ah, tá bom, ansioso. Aí eu entendi, fulano é ansioso. Pronto. Aí lembrando da semana passada, um exercício que não é apressado, eu vou dizer, o que é isso? Porque às vezes as pessoas chegam para a gente e falam, começam a trazer várias palavras assim, pum, 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 e de alguma forma eu não estou entendendo o sentido real que aquela palavra tem para aquela pessoa. E, por outro lado, no exercício de singularização, eu estou sempre à espera de mais uma palavra, mais uma palavra. É como se fosse uma coisa assim, eu estou em busca sempre de um melhor entendimento. Eu não estou em busca de entender. Eu estou em busca de um permanente renovo desse entendimento, daquilo que está me sendo explicitado. Enfim, só que a reconfiguração, ela já é uma força que pode ser mais ativa, né? Aí a gente pode pensar, digamos assim, a ideia da aplicação prática, vamos trazer a reconfiguração, enfim. Aí eu queria voltar aqui exatamente no início, para a gente fazer essa repetição e ver no que dá, né? Vamos ler, então. Vamos ler? Vamos lá. Acontecendo que os eleatas negavam o movimento, Diógenes, como é sabido, avançou na qualidade de opositor. Avançou realmente, pois não disse palavra alguma. Antes se limitou a andar algumas vezes para frente e para trás, com que achava tê-los suficientemente refutado. Tendo me ocupado, ó, para começar aqui, não sei para vocês assim, né? Na semana passada, o que me chamou a atenção, e eu já tinha lido isso aqui várias vezes, então não era a primeira vez. O que me chamou a atenção foi o Diógenes, essa atitude cínica dele, né? De achar que está refutando todo um sistema de pensamento, ou talvez estava mesmo, não sei, todo um sistema de pensamento simplesmente provando o movimento, andando para frente e para trás, né?
Agora aqui, me chamou a atenção, talvez uma outra coisa, não sei. Eu não quero me demorar nessa frase aqui, só para dizer assim, né? Quando a gente ouve essa uma segunda vez, essa parte já não me chamou a atenção, né? Mas eu não quero me demorar. Só para deixar claro, não achei graça, achei a menor graça. Da outra vez, nossa, né? Fiquei até rindo igual um bobo. Enfim, é, aí só para chamar atenção nisso, né? Aí vamos lá. Tendo ocupado-me bastante tempo, pelo menos ocasionalmente, com o problema de saber se uma repetição é possível e qual o significado que tem, de saber se uma coisa ganha ou perde em repetir-se, surgiu-me de súbito o seguinte pensamento: podes, afinal, ir a Berlim, já lá estiveste uma vez, e agora prova a ti mesmo se uma repetição é possível e o que significa. Em casa, perto de ficar paralisado em torno desse problema, diga-se o que se quiser sobre isso. Diga-se o que se quiser sobre isto. A questão desempenhará um papel especialmente importante na filosofia moderna, pois repetição é uma expressão decisiva para aquilo que era recordação entre os livros. Para vocês, o que vocês acham? Vocês ouviram da mesma forma como foi o anterior ou teve diferença? Teve diferença. Por exemplo, na outra vez que eu vi, eu não tinha feito paralelo do que agora, pelo menos, eu fiz, não sei se está certo, mas acho que sim, desse quando ele fala de ir a Berlim, o paralelo que ele faz com essa movimentação que ele também está trazendo ali no primeiro parágrafo do Diógenes, né? Então, até um lado, como se ele estivesse aplicando a mesma metodologia que Diógenes aplicou, né? Tipo, como refutar se há movimento. Ele como saber se há repetição. Vou a Berlim. Não deixa de ser uma forma até um pouco engraçada de testar a repetição, né? Tipo, vou dar uma de Diógenes, né? É, Verdade, viu? Sabe qual é o nome disso? Isso que você está fazendo é uma circularidade hermenêutica, mas é uma questão ali do Heidegger, mas isso é extremamente clínico. Isso é a pura clínica, que é o quê? A capacidade de fazer conexões, né? É, por exemplo, isso aí é o decisivo numa questão aqui, para quem leu a introdução, ele fala, né, que a unificação é melhor do que a multiplicação, né? Você fez uma unificação, entende? Pegou duas situações e você ligou, você fez um laço, você fez uma conexão, né? Isso você pode fazer, por exemplo, num discurso de isso na clínica é mais ou menos assim, né? Quando eu falo, né, clínica é a clínica do humano, evidentemente, né? Na relação de escuta para com o próximo. Vamos dar um exemplo aqui. Aí, porque, só uma lembrança, né, que eu fico, às vezes, jogando palavras aqui, hermenêutica é interpretação, para quem não sabe. Então, isso que você fez foi um exercício de hermenêutica. É isso que, esse exercício, você fez uma interpretação, você viu uma conexão, e aí, por exemplo, vamos clinicar aqui o Constantino Constâncias aqui. Aí eu poderia perguntar assim, interessante, Constantino. Então, você lembrou do Diógenes, né? Você viu o que o Diógenes fez, e agora é isso? Você quer fazer como Diógenes? Como é que é isso? Aí o Constantino Constâncios poderia dizer, nem percebi. Nossa, pode crer, eu me inspirei nele. É verdade. Isso na clínica o tempo inteiro. Você faz essa conexão, a pessoa não tinha percebido. Vou te falar, 99% das vezes que eu faço isso, a pessoa não tinha percebido. Isso eu estou exagerando, né? 98%. Enfim. Das vezes a pessoa não tinha percebido.
Porque a pessoa vai trazendo um texto, né? Essa é a questão aqui, né? O Manuel de Barros chama de terapia literária. Terapia literária. E ali ele usa uma expressão belíssima que tem tudo a ver com, com esse exercício aqui, que ele chama de criançamento das palavras. Né? Fazer o criançamento das palavras. Ou seja, trazer a gênese, né? O criar, a criação, criança, né? O criançamento, trazer e até onde as palavras bebem leite, né? Você faz essa busca, esse movimento que é um movimento que é do bobo. Porque só o bobo é capaz de ficar ouvindo a mesma coisa, né? E, e o bobo, além de tudo, ele, ele é aquele que duvida, no sentido do quando o esperto já sabe, o bobo não sabe. Mas não que o esperto seja mais inteligente do que o bobo, não. Geralmente o esperto é burro. No caso, é porque o bobo ele está sem pressa, né? A Clarice fala na minha crônica favorita da Clarice Lispector, ela se chama Das Vantagens de Ser Bobo, né? É uma coisa maravilhosa. E, e aí tem um momento que ela fala assim, o bobo é capaz de ficar quase sem se mexer por 2 horas. Se perguntado por que não faz nada, responde, estou fazendo, estou pensando, né? Aí ela fala, ser bobo às vezes oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E o bobo tem originalidade. Espontaneamente lhe vem a ideia. O bobo tem a oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos. E estes os veem como simples pessoas humanas. Estava falando na semana passada, eu acho que eu devo saber essa crônica de cor, seu Bel. Enfim, eu estava falando na semana passada do clínico como esse que é inofensivo, né? Inofensivo, inofensivo. Aí quem pensa assim, né, no nosso mundo de hoje, quando a gente fala que alguém é inofensivo, tá criticando, né? Tá falando, pô, é, né, meio que rebaixando, é o bobo, né? O bobo é o inofensivo, não é isso? Isso é inofensivo, né? É tipo um lugar de humildade, é necessário essa humanização, né? Que é a característica do humilde. Que humilde, humano, tudo vem de humus, né? É o mesmo sentido. No fundo, não o humano demasiado humano, né? Mas o humano em sua humanidade, o seu humor, outra palavra que vem de humus, essencial é o humilde. Aquilo que umidifica o humano. Essa humildade, que é o quê? Que é o poder não ser. Ele, de alguma forma, faz esse exercício clínico importantíssimo, diria, podemos dizer, exercício crítico de superação do ego. Porque ele vai praticando aquilo que Buda chama de desapego, e ele, de alguma forma, está em questão ali, por exemplo, será que um bom terapeuta, né, ele vai ser aquele que se arrisca, ousa numa interpretação e pode perguntar, mas fulana, então é isso? E aí o fulano para dizer, não é não. Que, imagina só, onde vai o ego, né? Fala assim, pergunta assim para ela, deixa eu entender. Então, no caso ali, na verdade, você estava querendo, então, a atenção da sua amiga, era só a atenção? Aí o psicólogo da Luciana pergunta isso para ela, né? Aí a Luciana fala,
Não, fulano, não era isso não. Tô nem ligando para isso. Mas então, mas apareceu para ele a possibilidade. Aí perguntando, né? O que vocês acham? Vocês acham que o bom psicólogo é aquele que pode perguntar algo que não é, ou ele só vai na bola de segurança? Chutei. Olha só, eu, eu sempre peço para eu vou no raciocínio e como se eu te você tá vamos entender junto. Então eu estou entendendo que você está querendo isso. Ele fala não. Eu falo então vamos. Você pode me mostrar? Não está sendo claro para mim. Acho que eu sou bem humilde na clínica. Eu sou, que na verdade eu me vejo na clínica. Nesse ponto eu sou muito Roger, né, cepista, né? Eu me vejo na clínica ali como eu estou acompanhando aquele paciente, né? Estou iluminando às vezes e ajudando. Eu tô junto dele no processo, né? Mas o processo é dele, não é meu. Então, assim, eu tenho essa visão, assim. Então, Tô entendendo, mas assim, de alguma forma. Desculpa, você tinha terminado? Nem sei se você falou. não, porque isso também eu me policio, porque eu não quero ficar nesse papel de que sei tudo. Eu não quero ficar nesse papel de que sou absoluta no meu saber. Então, acho que isso é meu. Eu acho que isso é da minha personalidade, não sei. Eu faço terapia, né, humanista fenomenológica, então, tipo, já fiz psicanálise, não gostei. Então, assim, para mim, eu acho que o processo é do paciente, né? E eu estou ali com o meu saber, tentando que ele encontre a melhor saída, né? É interessante. Então, vamos voltar nessa interpretação que a Joana fez, e aí a gente pega esse ponto do que a Luciana falou para pensar. A Joana fez uma ligação entre o movimento de ir até Berlim e o movimento do Diógenes Ursini. Como que funciona isso, né? Porque existem aquelas conexões que a gente pode fazer que é na base da certeza, e existem aquelas conexões, aquelas perguntas que quem vai fazer e que a gente não, porque a gente está meio perdido ali, querendo dar uma pega ainda no texto. Vamos colocar assim. Eu não estou entendendo o texto, eu não estou entendendo. Aí eu vou lá e dou umas chutadas ali, né? Tipo, pô, mas. E aí eu posso passar a sessão inteira ouvindo não desse outro, eu posso passar a conversa inteira, né? Eu tô da mesma forma que eu converso entre amigos, né? Eu posso passar a conversa inteira ouvindo não. Não, mas é isso. Aí imagina só, né? Eu estou falando ali com o Paulo, aí o Paulo chega, tal, não sei o que, falando comigo. Eu falo, Paulo, então é isso. Aí o Paulo, não, meu irmão, não é isso não sei o quê. Aí ferrou, né? Aí eu ouvi que não uma vez, e vou recuar, não ouso nunca mais, né? Porque é a tendência nossa nas relações, quando o outro faz um apontamento de que algo que eu achei que fosse, ou algo que eu estou fazendo não é o correto, ou o que o ego diz? Também não faço mais. Não é assim? Me fecha, né? Não vou me abrir mais não, né? Aí você chega, né? De alguma forma, isso é o ressentimento que chama, né? Já deve ter acontecido com todo mundo aqui. Chegar, aí você faz alguma coisa ali e a pessoa faz uma ponderação em cima de uma coisa que você fez. Aí, né? Chega e fala, então também, não apareço mais aqui.
A pessoa fala, não, só estou falando, né, especificamente nessa parte, como que de alguma forma, essa é uma atitude extremamente perigosa. Por quê? Porque isso mostra a própria fragilidade. Por exemplo, se um clínico, né, se esse humano que está nessa relação de ajuda estiver ali com o seu ego em jogo, ele não vai ter a capacidade, não vai ter a capacidade de poder errar, né? Poder perder. Agora, existe aquelas que são na base da certeza. Por exemplo, a interpretação que a Joana fez, ela, de alguma forma, dependendo de como ela trazer, é uma certeza. Falar, assim como Diógenes se movimentou, você também se movimentou. O que ele vai dizer? Não? Vai dizer, não, é verdade, né? Agora, e porque existe uma dimensão que é aquela dimensão que na psicanálise se chama de inconsciente, que é aquilo que a pessoa não percebe. Eu não quero entrar no mérito freudiano aqui, porque é uma outra coisa ali. Mas a gente pode dizer, mais ou menos falando, inclusive Sartre chama isso de má-fé. Então, não quero nem entrar nesse mérito, mas assim, quantas coisas a gente faz, às vezes, sem perceber porque estava fazendo, né? Porque, às vezes, a gente faz uma coisa por vários motivos, né? Não é um motivo só. Né? Às vezes eu faço muito assim, nos atendimentos. Quantos por cento é porque você queria ensinar uma lição para aquela pessoa? Quantos por cento é porque você estava querendo ir para aquele lugar? Eu jogo assim, às vezes, né? Eu estou sequestrado por uma situação. Eu falo, então, quantos por cento sei lá, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa está com raiva, né, da amiga que ela emprestou dinheiro e a amiga não pagou. Aí ela fala assim, porque não sei o que. Aí eu poderia perguntar, mas quantos por cento é pelo dinheiro e quantos por cento é você chateada com a atitude dela? Estou dando um exemplo aqui. Né? Isso, de alguma forma, também nos ajuda a compreender melhor, sempre sem pressa. Sempre sem pressa. Porque às vezes não são só isso ou aquilo. Então, por isso, às vezes, tem uma motivação que a própria pessoa não percebia, né? Luciana? Olha, eu tive um paciente na faculdade que ficou comigo 2 anos, que ele era um bipolar com transtorno opositor. Tudo que eu falava, ele me contrariava. E eu estava na faculdade, no meu 2º estágio. Então, assim, no início, na verdade, aquele paciente, ele me fazia, durante a consulta, muitas vezes, eu me voltar para mim, porque eu tinha raiva dele. Porque ele me fazia me sentir que não sabia nada. Eu era uma nada ali. Porque ele o tempo todo me tratava, ele era negativo, ele falava que não nas minhas intercessões e ele dizia que eu estava errada e ele tentava sempre me tratar como, entre aspas, uma profissional, né? Porque eu não consigo nunca. Só que o bom desse paciente foi que ele me fazia eu entrar em mim e eu ter que me autorregular durante aquela sessão, entender o que eu estava sentindo, entender a patologia. Aí eu fui para a patologia, né? Também o estágio era em TCC, né? Fui para entender tudo aquilo e tentar ajudar aquele paciente que brigava com a própria sombra. Então, assim, eu não acho que... Eu não sei, eu nunca passei por essa coisa da guerra de egos na clínica, não. Eu nesse Passou momento... ali, né? Passei aí, mas ali foi... Por isso que eu tô falando, foi um ensinamento para mim, porque eu tinha muita raiva. No início, eu ia passar o paciente, eu sentia muita raiva.
Eu sentia, ele me despertava coisas muito... Esse paciente, até eu apresentei o caso numa jornada de psicologia da faculdade, tão complicado que foi a TCC, não servia, eu fui para a terapia do esquema, eu usei Roger, eu fui. Mas, então, eu acho que foi bom para eu entender que nem sempre o outro... Na verdade, ele estava ali querendo, sei lá, ele queria me derrubar para se sentir melhor que eu, não sei. Nem sei. Interessante uma coisa, Luciana, você tem que pensar. Mas ele se contradizia? Muito. Porque ele está sempre... Então, isso, você apontava isso? Sim. Mas mesmo assim, ele tem um transtorno opositor, né? E ele sempre quer chocar. Ah, mas você dizia isso para ele? Dizia. E ele Que ele dizia queria que chocar? não. Não, eu estou brigando Não, menos não, agora. Ó, esse que é o problema. Olha só, aí pegamos a questão perfeita agora. Como que esse cara estava encapsulado num diagnóstico de transtorno opositor desafiador? Como isso virou uma espécie de rótulo? Ó, por quê? Porque quando você fala que ele quer chocar, você está acusando ele. Se de alguma forma... Por quê? Porque Verdade. você dá parte de um pressuposto de que ele é um TOD. Não, na supervisão, porque eu tinha supervisão da faculdade, mas eu usava muito esse caso na CP, né? Então, a Márcia Tanuri sempre falava isso para mim. Que você está falando agora, ela sempre falava que eu levava isso, porque eu não consegui pela TCC. Pela TCC, eu não consegui que esse paciente evoluísse. Então, eu comecei a jogar para... E aí, eu comecei exatamente a olhar esse paciente sem essa moldura desse diagnóstico e começar a acolher toda aquela necessidade dele de me colocar naquele lugar que não sei nada. Sim, mas o ponto é, de alguma forma, se você as coisas, quando estava na TCC, as coisas que você falava para ele, era basicamente as coisas que todo mundo falava, só que com linguagem técnica, né? Porque o TCC tem um pouco a ver com isso, não é só isso, né? Mas essa experiência está trazendo, por exemplo, né? Para a gente pensar aqui, de alguma forma, quer ver a diferença entre confrontação, né, front a front, desse diálogo socrático, e o julgamento, né? Porque, assim, isso de brigar com ele, isso de ficar irritada com ele, era o que todo mundo já devia ficar com ele, irritado, né? Como ele, ainda mais que ele, com essa identidade do Todd, ele, de alguma forma, já vivia até para cumprir isso, de repente, né? Não sei. Mas isso já virava até uma identidade. Agora, o ponto por exemplo, como geralmente quando alguém faz uma situação dessa, isso aconteceu. Tem gente que eu atendo, por exemplo, que vinha, aí eu falo, né? E, por exemplo, eu falo uma coisa, ele dizia que não. Aí daqui a pouco ele dizia, né? Corroborava no que eu falei, né? Logo depois eu ia falar, interessante. Então, na verdade, você quer dizer que não, mas então de repente né? Aí calmamente, né? Calmamente. A questão é que me parece que você ficava pilhada ali com ele, né? Não, no início foi bem complicado, porque ele era um paciente também bipolar. Quando ele chegou para mim, ele chegou uma depressão muito profunda, e aí eu consegui estabilizar, aí ao longo depois ele passou para a fase da mania. Eu peguei foi um paciente muito desafiante para mim na faculdade, nunca vou esquecer. E ele morre, volta e meio encontro com ele na rua. Uhum. E ele até hoje tenta me chocar. Uhum. Isso é interessante, mas na verdade tem que só ver, quando você fala isso, que ele tenta chocar, ele diz que tenta chocar, não? Não, mas Não, mas isso é seu, entende?
Isso é seu. É, Você tem que estar colocando intenção no coração dele que você não sabe se é de fato ou não. Às vezes é uma outra coisa. A repetição é isso. O tempo lento da repetição, em vez de já encapsular a pessoa, tá vendo? Você tenta chocar. Não, eu compreendo, mas o que ocorre, né? Por que será que você fala dessa forma, né? O que acontece, né? E às vezes, assim, em vez de perguntar de forma direta e agressiva, assim, né? Quando, assim, por que você faz isso? Então, assim, às vezes é uma sutileza na pergunta. Vamos perguntar, por que será que você fala assim, né? Ou por que será isso? De alguma forma, assim, já dando essa abertura para o pensamento, né? Que esse que é o ponto. De alguma forma, isso que é interessante, essas moralizações que a psicologia faz, sabe? Olha só, inclusive, se você parar para pensar, me parece, né? Você deve, eu não sei como é que é a relação dele com a mãe dele, mas o que você falou deve ser exatamente o que a mãe dele fala dele. exato, Você tenta me chocar, né? exato. E às vezes a questão da pessoa é uma outra coisa. Eu sei porque já chegou gente para mim que, por exemplo, é um cara que, de alguma forma, uma psicóloga que atendia ele antes, falou que exatamente isso, que ele queria chocar. E aí, na verdade, o que a gente foi vendo, o que eu já tinha visto com ele, é que não é que ele queria chocar, ele queria se defender, Sim, se proteger. Se proteger, por exemplo, esse cara, né? Esse cara, aí ele, o negócio dele era que ele tinha que ficar fortão, todo tatuado, uma, uma roupa, é, algo que de alguma forma comunicasse força para as pessoas, né? E assim, por quê? Porque na infância dele, ele era todo, ai, cuidadinho com ele, cuidado, cuidado, cuidado. E odeia, e ele foi odiando isso, e ele odeia também, o que que ele odeia? Ele odeia inautenticidade. isso. Então, para ele precisa comunicar aquilo ali, porque aquilo ali é quem ele é, né? Entende? Aí o que que a psicóloga falou? Ah, sim, né? Você quer chamar atenção, você quer aparecer, ou então você quer chocar. E de alguma forma, ela estava falando de algo que existia, só que não era bem daquele jeito. E isso faz toda a diferença. Por isso que a pergunta é assim: fica aparecendo às vezes que você quer chocar. Poderia ser, por exemplo, assim, fulano, fica aparecendo às vezes que você quer chocar. É isso mesmo? Ou seria uma outra coisa? Isso é decisivo. Decisivo. Que fala, você quer me chocar. Entende? Decisivo, porque aí abre espaço para o fulano pensar: será que eu quero? Não, não é isso, não. Na verdade, é, não é exatamente isso, é aquilo, né? Estou dando só o exemplo aqui bem claro, né? Mas, enfim, a Joana. Eu vou só ligar aqui o microfone. É, eu acho assim uma coisa que me veio aqui também de experiência, mais como fazendo terapia, né, com diferentes terapeutas que já passei, do que com clínica. Mas é muito difícil assim você levar a certeza, né? É muito perigoso até, porque é isso que a Luciana estava falando sobre você que o caminho é feito pelo cliente, né? Então o caminho é cursado por ele. Quando você leva muita certeza, né? Você está fazendo isso, mesmo que você faça ligações e quando você não traz com essa dúvida, você faz porque você faz isso porque por causa aquilo que você falou, né? Quando o terapeuta traz dessa forma, eu acho que acaba ele tendo o protagonismo daquilo. E mesmo que aquilo seja verdade, seja por aquilo mesmo, como não foi você que chegou não foi você por você que chegou, né, naquele entendimento,
aquilo não, parece que não tem uma validade, porque não foi pelo seu próprio caminho, né, que você chegou naquele. Então, é uma coisa que te deram posta. Então, dificilmente você consegue identificar o que você precisa mudar, o que você precisa manter, enfim, dentro daquele problema, entre aspas, né? Porque é uma coisa que te deram posta, você não chegou lá, né, com o seu próprio raciocínio. E aí aquilo perde um pouco a validade, eu sinto isso. Tem isso, Joana, é importantíssimo não só para essas interpretações sobre uma condição existencial da pessoa, mas também uma questão fundamental de comportamento, por incrível que pareça, né? O comportamento manifesta muito isso. Exemplo, chega para você uma pessoa, você está atendendo, você está lidando, né? Isso aí é uma lida que serve para amigo, serve para qualquer um, vamos entender. Chega lá uma pessoa que sofre violência do marido, por exemplo, tá? Aí a mulher apanha do marido, isso, aquilo, aquilo outro. E aí você vai lá, faz todo o movimento, você chega e fala para ela, fala, olha, isso é inadmissível, você precisa largar ele, não sei o quê, etc e tal. Ou, enfim, é a reação natural, né? Qualquer pessoa numa situação dessa vai querer, né, intervir. O que acontece geralmente quando é assim? Quando é uma outra pessoa que meio que toma a decisão por ela. Geralmente acaba voltando, né? Agora, quando é a própria pessoa que chega a essa conclusão de que realmente ela precisa, não tem jeito que ela vive um... E aí eu estou trazendo um exemplo de violência física, mas qualquer outro tipo de situação, entende? Um emprego, por exemplo, né? Ela que percebeu. E aí esse comportamento dela, da pessoa, quando é próprio, quando não é fruto de um direcionamento de um outro, quando não é fruto da compaixão, no sentido pequeno da palavra, e que existe a grande compaixão. Foi até uma questão da Joana, né, no primeiro encontro lá, no Doença para a Morte. Existe a compaixão no sentido com C minúsculo, que seria aquela que é quando eu quero carregar a cruz do outro, né? E a grande compaixão, que é essa misericórdia, que eu tenho coração para a miséria do outro, mas eu não... ou seja, eu tenho o coração na paixão do outro, na dor do outro. Só que eu não tomo a cruz do outro para carregar. Até porque, geralmente, quando eu faço isso, é porque eu não estou querendo carregar a minha. Me distraindo, né? Eu fico naquela faina de resolver os problemas dos outros. Aí é a coisa mais comum, né? Ah, fica resolvendo para todo mundo, mas e você, né? Porque, de alguma forma, isso até pode ser fuga, né? Das próprias questões. Ainda não falei da reconfiguração, ainda vai aparecer aí. Ler um pouco mais, né, o texto. Já que já estamos no embalo aqui, a gente vai indo até onde a gente parou e depois dá uma avançada também. Então, eu parei na frase que começa com tal como, né? Ali no finalzinho da, da, da primeira página. Tal como vai virar. Tal como estes ensinavam que todo conhecerão recordar, também a nova filosofia ensinará que a vida é toda ela uma repetição. O único filósofo moderno que teve um pressentimento disso foi Leibniz. Repetição e recordação são o mesmo movimento, apenas em direção oposta, pois aquilo que se recorda repete-se para trás, enquanto a repetição propriamente dita é recordada para adiante. Deste modo, a repetição, se é possível, faz o homem feliz, ao passo que a recordação o faz infeliz. Isto designadamente sob condição de que ele a si mesmo conceda tempo para viver e não trate de encontrar logo no momento do seu nascimento um pretexto para se esgueirar outra vez da vida, por exemplo, ter se esquecido de alguma coisa. Tem uma questão aí central, né, sobre a felicidade. Vocês que ouviram aí,
né? O Paulo falou na semana passada que estava com algumas dúvidas, né? Eu não sei se ouvindo de novo muda alguma coisa, né? Porque daqui para baixo, próximo parágrafo, já vai entrar umas partes que não tinha lido ainda. Se alguém percebeu alguma coisa diferente agora nessa parte, ou eu li muito rápido, não deu para captar nada. Então eu vou para o próximo aqui, porque aí a gente também dá uma avançadinha na leitura, né? O amor da recordação é o único feliz, disse um autor. Nisso tem também inteira razão se nos recordarmos de que primeiro faz um homem infeliz. O amor da repetição é, na verdade, o único feliz. Tal como o da recordação, não tem a inquietação da esperança, não tem a alarmante aventura da descoberta, mas também não tem a melancolia da recordação. Tem, sim, a ditosa certeza do instante. Eu não sei se ficou claro para vocês uma coisa, não sei se eu comentei na semana passada, mas, de alguma forma, a esperança e a recordação para trás, elas são a mesma coisa. São e não são. Claro que objetivamente, aparentemente, não são. Alguém já viu? Alguém viu aquele filme da Demi Moore, Substância? Filmaço, vale a pena. Tem tudo a ver com isso. A Demi Moore ali, ela faz uma mulher que não quer a repetição. Ela chega ali aos 50 anos e ali ela é uma modelo, tal, alguma coisa assim, uma atriz, uma apresentadora de TV, coisas desse tipo, apresentadora de TV, né? Também. E aí ela é substituída por uma mais nova. E aí ela ela começa a usar uma substância que ela se rejuvenesce, mas como outra pessoa. E ali ela tem uma esperança, olha que interessante. Só que aí é catastrófico o negócio, é filme de terror, inclusive. Ela, de alguma forma, fica nessa recordação para trás, porque ela se idealiza o passado dela, e, ao mesmo tempo, ela é sequestrada por uma esperança na recordação para trás. Por que a esperança e a recordação para trás são a mesma coisa, no final das contas? Por que vou falar melhor. Por que a esperança, essa esperança, é uma recordação para trás? Porque, de alguma forma, é uma infelicidade também. Por quê? Porque a repetição ela é uma afinação entre ideal e real. Eu vou fazendo essa junção, essa união, essa unificação é de tal forma, na repetição, que o real e o ideal eles vão se tornando o mesmo. Quero o que eu faço, quero o que eu posso. Eu quero o que eu faço, eu quero o que eu posso. Para Sartre, isto é liberdade. Liberdade não é fazer aquilo que se quer, mas querer aquilo que se faz. Liberdade não é fazer aquilo que se quer, mas querer aquilo que se pode. Então, eu desidealizo a vida, eu realizo a vida, eu entro em realização. É só através da repetição. Só através daquele sim ao eterno retorno. Né? O Paulo fez uma pergunta na semana passada, importante, né, sobre que seria querer segurança, né? Aí eu até falei que, na verdade, aquele que quer a repetição, ele quer porque ele está seguro, não tendo nenhuma segurança. Porque a gente poderia pensar na repetição como um movimento conservador, né? Mas não é um movimento ao contrário, é um movimento realizador. Porque é aquele movimento que quer exatamente o que se pode. Então, tanto a esperança também é uma recordação para trás, porque também é querer o que não se pode, isto é, desespero. Aí você pode até pensar, mas a esperança, eu posso ter a esperança de que algo vai acontecer. Então isso pode acontecer. Mas aí eu não tenho a ditosa certeza do instante. Essa frase é central, né? Ele tem o quê? A ditosa certeza do instante. O instante, ele é um momento de unificação entre passado, presente e futuro. É um instante. É um abrir e fechar de olhos. É onde a vida se renova, se realiza e está sempre no renovo, através do instante. É um momento, como
como a gente falou lá no conceito de angústia, é um momento de realização de vida, de transfiguração da dor. É um momento onde uma só coisa é necessária. Eu quero exatamente aquilo que eu posso. Né? E assim, se a gente pensar na prática, a vida toda ela é uma repetição. A gente vê basicamente, né, do ponto de vista do ver em termos de significado, a gente vê as mesmas pessoas basicamente todo dia, né? Está em questão aí da diferença da repetição, que é a verdadeira recordação, né? Recordação é um renovo no coração, é trazer o velho como novo ao coração. Não é coisa da memória. Porque, inclusive, a esperança é coisa da memória, porque eu idealizo algo para o meu futuro. É claro que esperança é uma palavra boa, né? Mas aí ele está usando no outro, nesse sentido que a gente está entendendo, né? Não demonizemos a esperança, não é isso? Esperança é algo bom na vida. Mas esse caso, né? Fala aí, Luciana. A repetição é a possibilidade, então, de ressignificação, de você ressignificar algo e levar à realização, porque senão você vive a idealização, né? É a possibilidade da ressignificação, mas é um criançamento, é isso mesmo, mas é um criançamento do olhar. Vamos entender isso. Pegando aqui, um dos principais momentos lá do Sermão da Montanha, né? Eu não sei se eu citei isso na semana passada. Eu falei da questão do corpo e do olhar na semana passada, não, né? Falei. Acho que não, né? Tem um momento ali, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o discurso mais importante da história da humanidade, mais famoso e mais importante, né? É bem importante. Se alguém puder, num momento assim, é Mateus 5, 6 e 7. Né? Se você perguntar aí para o chat GPT, sei lá, vai perguntar qual é o discurso mais importante da história da humanidade. Eu tenho certeza que ele vai dizer Sermão da Montanha. Né? Porque, de alguma forma, ele influencia toda a nossa noção de vida e de toda a ética do nosso tempo, né? Ou de 2000 anos para cá, tem a ver com esse Sermão da Montanha. Está basicamente tudo lá, né? Mas, enfim, no momento, Cristo fala assim: os olhos são a candeia, ou seja, são os luminares do corpo. Se os seus olhos forem bons, seu corpo inteiro terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo inteiro estará em trevas. E se a luz que em ti são trevas, quão grandes são as suas trevas. Então, esse olhar luminoso é esse olhar que vê sempre pela primeira vez. Né? É difícil isso, né? Como é que é isso de ver sempre pela primeira vez? É essa originalidade, saber que a vida é aquilo que... Então, aqui tem no início ele fala dos Eleatas, né? Que são os discípulos de Parmênides. Depois ele vai entrar com Heráclito. Heráclito é aquele que fala, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Que aí entrou na tradição como um cara que diz que tudo flui. E ele traz uma espécie digamos assim, de resolução entre Heráclito e Parmênides, que o Parmênides dizia que não há movimento, que tudo é permanência, e o Heráclito diz que tudo é movimento, mas o Heráclito ele fala que o movimento é na permanência, mas enfim, permanência no movimento. Ele fala a convergência do divergente. Mas, na tradição, ele ficou colocado como um cara que diz que não há permanência. E o que traz essa reconciliação é a repetição.
Repetição é o movimento na permanência, ou permanência no movimento. Porque eu estou vendo o mesmo, mas estou vendo pela primeira vez. Né? Eu imagino, não sei, né? Então, essa experiência que a Luciana trouxe na semana passada, do marido na praia, né, saindo do mar, ali você viu pela primeira vez, digamos assim. Só que não foi exatamente porque você comparou, né, com o passado, né? Mas depois você falou, mas depois quando eu entro num contentamento, e quando eu olho pela primeira vez, eu vejo o que eu não via antes. Por exemplo, quando a gente leu agora aqui, a Joana leu pela primeira vez e fez essa ligação dos Eleatas, né, do Diógenes e do próprio pseudônimo aqui, Constantino Constâncio, em termos de movimento, né? Isso é o ver pela primeira vez. Mas se tudo para mim é óbvio, eu não vejo, né? Já está o visto. Ou seja, a palavra repetição em dinamarquês tem um sentido de repegar, retomar. Eu reaproprio. É novo meu de novo. Até aquilo que a Joana estava falando sobre se não é ele que chega à conclusão, não tem o mesmo valor, porque não é próprio. Exatamente isso. O outro pode falar e ele pode se apropriar, mas aquilo tem que antes cumprir, ele tem que sentir o sentido. Para fazer sentido, ele tem que sentir o sentido. O sentido é isso, aquilo que eu senti, sentido. Né? Nesse sentido de sentido. Então, a repetição é uma reapropriação. Agora, mas se aquilo já é meu, se já está óbvio, se já está visto, eu não preciso rever. Já está visto, já é tudo óbvio. O que me importa é a informação. Então, a pessoa está falando comigo ali. O que é importante é a informação. Então, isso eu já sei, pô. Né? Eu sou daqueles que gosta de ver filme, série repetido. E eu sempre uma experiência nova, né? A não ser que seja aí vendo, né? Não sei se vocês fazem essa experiência também, né? É sempre novo. Sempre o... E é o ver pela primeira vez. Né? Tá aí. Olha a repetição como um método de um entendimento de um filme, não é? Agora estou vendo o que eu não via. Né? E não só quando faz uma... eu vi quando eu era adolescente e vi agora, não sei quantos anos depois. Não é só isso, não. Às vezes, por algum motivo, você vê no dia seguinte. Né? Enfim. Vamos continuar lendo aqui um pouco, então, para poder avançar. A esperança é um vestuário rígido e justo e brilhante. Porém, nunca o envergamos, portanto, não se sabe como assentará ou como se ajustará, ou seja, não é real. A esperança é um vestuário. Desculpa. A recordação é um vestuário usado que, por belo que seja, não serve, porque não se cabe nele. Ou seja, porque não é possível. É uma impossibilidade prática eu viver o passado, e o outro é um desespero. Os dois são desespero, eu queria aquilo que não pode, né? E o outro é uma tentativa, é uma esperança, ou seja, é um colocar da felicidade sempre no futuro. Vamos colocar assim, né? Os dois são, no final das contas, os dois são idealizações, que seria, nesse caso, o oposto à realização. Só que a realização, aí que está a questão, a realização para o idiota da objetividade, diria o Nelson Rodrigues, é o concreto, é o objetivo. O objetivo, ele não ilude. Porém,
a repetição justamente não é um olhar objetivo. Por exemplo, qual é a frase? Lembra lá no Dança para a Morte, né? Que o Kierkegaard fala, né? O anticlímax. Fala sobre a jornada, né? Daquilo que ele chama de heroísmo cristão. Tornar-se si mesmo. Ué, como assim tornar... Vamos pensar aqui, objetivamente. Como é que eu me torno aquilo que eu já sou? Né? Ou diz lá o poeta grego Píndaro, torna-te o que tu és. Ou diz o Nietzsche, né? Venha ser o que tu és. Se eu já sou, como é que eu vou me tornar? Isso é a questão central, decisiva para entender repetição. Né? Fala aí, Joana. É que eu estava lendo essa semana tentando entender melhor o conceito, né? E aí eu, enfim, li vários artigos sobre a repetição, mas achei num um dicionário de filosofia um resumo, né, dessa repetição. Ele traz tanto o conceito de Kierkegaard, mais depois de Heidegger também, mas fala justamente isso, fala que o Kierkegaard, para esclarecer sua significação, aproximou da expressão aristotélica, eu não vou saber falar, não sei o que está escrito aqui, mas é aquilo que o ser era, que seria a expressão aquilo que o ser era, que é justamente isso, né, que você está trazendo. Porque sabe por que o que acontece? Porque já aconteceu antes enquanto possibilidade. Não é isso? Lembrando lá, voltando na angústia, no conceito de angústia. A angústia é a manifestação isso, do quê? Da possibilidade. Porque na angústia, aquilo já é enquanto possibilidade. Eu estou engravidado daquilo ali. Enquanto possibilidade. Então, por isso que a vida é toda ela uma repetição. O que acontece? Por exemplo, a arte, qualquer tipo de arte, como transfiguração da dor, da angústia, é, na verdade, o aparecimento, o vir à luz de algo que já existia, na angústia. Eu ia pensar no exemplo aqui, mas vamos ler mais um pouco. Aí eu parei aqui. A repetição é um vestuário inalterável, que assenta firme e delicadamente, não aperta nem flutua. Ou seja, é afinado com a vida, ela está na ritmicidade própria da vida, porque o tempo da vida é repetição. Não é como se eu pudesse dizer sim ou não à repetição. A repetição é o tempo próprio da vida. Né? Enfim. A esperança é uma deliciosa rapariga que nos escapa entre as mãos. A recordação é uma bela mulher avançada na idade, com quem, no entanto, não se está bem servido no momento. Ou seja, olha só, é o caso lá da Demi Moore, da personagem lá, que ela não se satisfazia mais com o que ela era. E ela desesperadamente precisava se rejuvenescer. Em vez de se considerar como a repetição é uma amada esposa de quem nunca se fica farto. Porque só do novo se fica farto. Nunca se fica farto do que é velho. E quando se tem o que é velho perante si, fica-se feliz. E só fica plenamente feliz aquele que não se ilude imaginando que a repetição deveria ser algo de novo. Pois nesse caso, fica-se farto dela. É preciso juventude para ter esperança, juventude para recordar. Mas é preciso coragem para se querer a repetição. Poderia dizer, é necessário fé. Que a coragem vem da fé. Ou seja, poder botar o pé no nada. Porque aquele que apenas quer ter esperança é covarde. Aquele que apenas quer recordar é voluptuoso. Mas aquele que quer a repetição é um homem, isto é, um adulto. E quanto mais energicamente for capaz de a tornar clara para si própria, tanto maior será sua profundidade como criatura humana. Ou seja, diz lá o Nietzsche, assim falou Zaratustra, há muito mais de criança no adulto do que no jovem. Esse que tem a coragem, ele entende que a repetição não é algo de novo.
é como o vinho velho e o vinho novo, vamos colocar assim. Ele quer repetir porque ele sabe que o aprofundamento é o que traz relação. E o humano é relação, ou seja, se existe uma relação apenas, uma relação radical, que é a relação de um indivíduo para com a vida, ou relação do indivíduo para com ele mesmo, como querer dizer, ou de uma forma cristã de falar a relação do indivíduo com Deus, é a mesma coisa. O viver, eu tenho que pensar, o viver era um exercício de eu me apropriar da minha possibilidade, ou é um exercício de distração, entende? Aí tem questão a atração e a distração. O novidadeiro não distrai, não distrai, não distrai, não distrai, né? Diversão, né? Diversão é isso, né? É daquilo que é diverso. É, que diverte. Então, acho que a gente pode pensar algo que Kant fala. Assim, Kant fala que liberdade é fazer o que eu não quero. Como é que é isso? Nietzsche diria que não é isso, não. E Kierkegaard diria que também que ele pode até estar certo, o que ele fala aqui mais bem. Ele pode até estar certo, mas a gente tem que, ao adiantar, tem que demorar mais para entender. Diria que Kant diz, liberdade é fazer o que eu não quero. Mais ou menos o seguinte, vamos supor, eu sou um alcoólatra que estou há 5 anos em recuperação, 5 anos, 2 meses e um dia e só por hoje. Sei lá, como, né, é o pessoal no ar. Cara, e aí eu estou numa festa, aí vem lá um garçom com tudo, vem lá com aquele meu whisky favorito, sei lá, um Black Label, e traz assim, dá até aquela... Eu sinto aquele cheiro assim, como um desenho animado, assim. E aí? Eu sou livre. Vamos lá, qual é a escolha da liberdade aí? É, eu dizer sim à bebida, me arcar com as consequências de meus 5 anos e 2 meses e um dia, ou eu dizer não e me conter? O que vocês veem como que parece para vocês aí uma maior liberdade? Eu acho que é me conter. Eu faço isso, eu estou fazendo dieta. Agora é assim. Não vou comer o bombom que meu marido trouxe. Ele bota o bombom, a coisa cheia de bombom no meio da sala. E aí eu boto o negócio dentro do armário, para eu não ver. Aí ele vai e bota na sala. Eu falo, não vou comer o bombom. Uhum. Quando eu Logo não no como, pedido, eu me sinto liberta do meu desejo, que no fundo eu sei que vai atrapalhar meu objetivo. porque de alguma forma o estético, o esteta, né, lembrando que é estético, ético, religioso, o estético ele é escravo do desejo. Então aquele que ele entende liberdade como não, vou beber é porque eu faço o que me dá na telha, não sei o quê. Ele entende liberdade como isso. Não, eu quis, vai lá. Né? Nietzsche traz um sarrafo mais alto. Ele fala, o que você quer eternamente, né, no eterno retorno? Você quer eternamente recair? Você quer eternamente beber ou você quer eternamente não beber? Aí o cara olha e fala, não, tá aí, eu quero eternamente ficar limpo. Só que o senso comum, de alguma forma, essa pergunta eu já trabalhei na clínica várias vezes. Eu vou te falar que a maioria das pessoas responde que é beber, é liberdade. Né? Porque entende que liberdade é fazer o que quer. É isso? Só que aí que o Kant fala, existe o desejo, o ético, seria do estágio ético do Kierkegaard, ele é aquele que é escravo do dever.
Só que aí, o transcendente, né, o que a chama de religioso, é aquele que transcende isso. Ele sempre vê um sentido superior. Tem uma semelhança quando Kant fala desejo, dever, e a transcendência do desejo e do dever, a síntese, a vontade. Ele diferencia vontade de desejo. Porque eu utilizo a vontade, porque eu sei que, tipo, não vou fazer aquilo porque não é uma questão moral, isto é, do acordo da maioria, não é uma questão do desejo, das sensações, do que eu estou sentindo, do que eu quero, mas é uma questão de um bem maior, né? Enfim, por isso que nesse caso, né, a gente tem que entender Kant, quando ele fala de liberdade a dizer fazer o que eu não quero, eu diria que liberdade é poder fazer o que eu não quero, né? E para em Kierkegaard, na repetição, sabe o que que é? É aprender, diria Nietzsche, amor fati, aprender a querer. Quero dizer, se o que eu preciso é não beber, eu preciso aprender a amar ou não beber. Isso é uma questão fundamental da própria psicologia, da própria clínica psicológica. Por que a Luciana, por exemplo, nesse caso, né, que ela trouxe o exemplo de não ceder à tentação, o que ela ganha? Ganha musculatura espiritual, isto é, ganha liberdade, musculatura de liberdade. Essa ascese, né, ou seja, a ascese, né, é de onde vem a palavra ascensão, é uma elevação. De alguma forma, quando o clínico, na relação com o outro, ele tem esse diapasão, esse afinador, e tem esse olhar para a vida, que sempre aponta para a interioridade, de alguma forma eu vou instando, ou seja, instando, tem a ver com instante, eu vou instando o outro para esse diapasão, porque, de alguma forma, a tendência nossa é sempre achar que a vida vai ser sobre aquela coisa que a gente já falou, né? Sobre exteriormente me dá bem, me dá mal, etc e tal. Mas, de alguma forma, quando eu sei que a vida é tornar-se, eu faço esse apontamento na relação com o outro, eu vou edificando o outro. Eu não edifico, eu não tenho poder de edificar, mas o amor edifica. Então, eu, nesse amor, eu sou edificante para o outro, para que o outro possa começar esse trabalho de ascese, ou seja, esse trabalho de edificação de si, esse trabalho de liberdade, ou, no conceito de angústia, esse trabalho de bem. Porque a angústia, como que salva pela fé, é a liberdade diante da angústia. Porque a angústia, ela aponta, lembrando, para possibilidade para possibilidade. Então, infinitas possibilidades para uma possibilidade, que é a minha, que é a minha necessidade. Pela fé, eu digo sim à minha necessidade. Mais ou menos aqui essa unificação. Eu li até onde a gente leu no próximo, mas vamos ler mais um pouquinho, só para não dizer que não avancei, né? Aquele, porém, que não compreende que a vida é uma repetição e que essa é a beleza da vida, esse condenou a si mesmo e não merece melhor fim do que o que lhe acontecerá, ou seja, sucumbir. Ó, a questão da bebida que está falando aí da tentação, né? Sucumbir. Porque a esperança é um fruto sedutor, que não satisfaz. A recordação é um pobre viático, que não satisfaz. Mas a repetição é o pão de cada dia que abençoadamente satisfaz. Então, ou seja, aquele que quer a repetição é aquele que se satisfaz com o pão de cada dia. Pão de cada dia. Que coisa mais repetição do que pão de cada dia? Do exterior, né? Satisfação. Satisfação, bastante. Ação, fazer. Fazer o bastante. Satisfação, fazer o bastante. Ah, isso aqui é fundamental.
Se um indivíduo circunnavegou a existência, tornar-se-á evidente se tem coragem para entender que a vida é uma repetição e desejo suficiente para com ela se regozijar. Atenção para esse re aí, importante, né? Regozijar é como tipo, gozar novamente, né? Para com ela se regozijar. Aquele que não circunnavegou a vida antes de começar a viver, nunca chegará a viver. Aquele que a circunnavegou e, porém, ficou satisfeito, tinha uma fraca constituição. Aquele que escolheu a repetição, esse vive. Ficou confuso, ficou difícil essa parte? Vocês comentem, perguntem alguma coisa sobre essa parte aí, que ela parece meio truncada, né? Não sei. Fala aí, Paulo. Não, eu achei que o Paulo ia falar que ele estava se mexendo. Fala aí, Luiz. Era você que ia falar? Não, eu acho que aqui fica, não sei se fica claro, né? Mas tudo é a forma como a gente lê. A primeira leitura agora aqui, te ouvindo, dá entendimento de que a pessoa precisa ter prazer no cotidiano, né, cara? É entendimento de que aquilo faz bem, de que é normal e ter que se regozijar cada dia com aquilo que a gente tem. Olhar para o agora, olhar para o momento, entender que a vida é desta forma, que as coisas que estão acontecendo, acho que é isso, né? Ou passou algo despercebido aqui que eu não fiz a leitura certa? Tem muito disso aí. Dá para acrescentar o seguinte, que que é aquele que circunnavegou a vida? É aquele que ele é a figura desse psicólogo, desse psicólogos. É aquele que sabe do que se trata a vida. Né? Só que eu posso saber do que se trata a vida, mas não querer. Entende? Que ele fala aqui. Porque eu posso ter circunnavegado, olha o que ele fala aqui. Aquele que a circunnavegou e, porém, ficou satisfeito, tinha uma fraca constituição. Ou seja, eu posso intelectualmente saber. Aqui já os gregos eles jamais concordariam com isso, porque para o grego, se eu sei o certo, eu faço o certo. Vamos colocar assim. Se eu sei o bem, eu faço o bem. Se eu não faço bem, eu só provo que eu não sabia. O que a gente sabe que é o que fala no outro, ingenuidade grega, eles chamam, né? Que o humano ele é essa ambivalência, né? De querer uma coisa e fazer outra, né? Diz lá Paulo de Tarso, miserável homem que sou. O mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Miserável homem que sou. Então, assim, essa questão da circunnavegação tem um lado que é o do entendimento, que é esse do psicólogo. Quer dizer, eu sei que isso é o bem, mas e querer isso? Como é que é isso de querer isso? Esse que é a dificuldade. Né? E aí entra o clínico, né? Entra esse amoroso, que tem essa questão aí de uma atitude. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Eu sei que eu preciso trabalhar a repetição, trabalhar a paciência, né, nos meus atendimentos. Agora, quem disse que eu consigo? Ou quem disse que eu sempre consigo? Ou quem disse que alguma vez eu consigo? Porque uma coisa é eu saber intelectualmente, era essa questão que a gente estava conversando, que a Joana trouxe na situação da Luciana, sobre eu falar algo para o paciente, ele poder até intelectualmente compreender aquele algo que eu falei, mas não se apropriou. Ou seja, essa é a situação nossa do humano, né? Quantas coisas a gente ia citar? Eu já sei o que eu preciso, eu já sei que é isso eu já entendi. Isso, aliás, eu lembro que tem um cara que eu atendo que ele tinha muito esse discurso no primeiro ano de clínica. Assim, primeiro ano ele. Não, isso aí eu já sei, mas e aí, como é que eu faço? Ou como é que eu faço para querer isso? Ou como é que eu faço para deixar de querer?
né? Voltando lá à questão do relacionamento abusivo. Ah, tá, eu já sei que eu preciso largar ele. Mas tem uma distância grande, né? Entre intelectualmente, do ponto de vista da razão, eu compreender isso, né? E aí tem uma coisa que o Kierkegaard chama justamente de vontade. Então aí tem a ver com outra coisa, tem a ver com esse coração, com essa coragem, com essa disposição, com essa inclinação, né, da clínica. Tem tudo a ver com o que você falou, Luiz, mas com esse acréscimo aí, né? Essa questão da vontade. Não corre como um rapaz atrás de borboletas, nem se põe em bicos de pés para vislumbrar as maravilhas do mundo, pois as conhece, pois as conhece. Nem se senta como uma velha fiando na roca da recordação. Antes, avança calmamente seu caminho, contente da repetição. Sim, se não houvesse a repetição, o que seria da vida? Quem poderia desejar ser uma ardósia na qual o tempo escrevesse a cada instante um novo texto ou ser um monumento memorial de coisas passadas? Quem poderia deixar-se mover por tudo que é efêmero, pelo novo, e constantemente entretém a alma, amolecendo-a? Ou seja, de alguma forma, se eu dissesse sim à bebida, ali eu iria amolecer me entreter e amolecer a minha alma, né? Ia perder minha musculatura existencial, né? Ou seja, esse que não corre atrás de um rapaz atrás de borboletas, e se põe em bicos de pés, para vislumbrar, é aquele que ele fala, porque já as conhece. Como assim já as conhece, né? Tipo, ele não precisa ir em tudo que é lugar para saber do que se trata a vida. Ou seja, ele não precisa entender de todas as categorias diagnósticas para entender do que se trata o sofrimento humano. É através da escuta de uma pessoa que ele conhece o humano. Ou poderia até dizer, através da relação com ele mesmo. Ele conhece do que se trata o humano, através das suas próprias dores, né? Ele não precisa virar o descobridor dos sete mares. Enfim, Luciana? Pode-se dizer que a repetição é buscar se reapaixonar pelo conhecido? É, mas não é um movimento racional. A repetição, na verdade, já é o reapaixonamento. Reapetir, é o novo apetite, reapetir. Mas como que eu consigo isso? Seria a pergunta de 1 milhão de dólares, né? Como que eu consigo isso? Ele fala aqui, ó. Antes, avança calmamente pelo seu caminho contente da repetição. Isso tem a ver com humildade, né? E tem a ver com esse tempo lento, o qual eu não me impressiono mais com bobagem, o qual eu, de alguma forma... Porque a questão é aquela pergunta do adquirir a sua alma na paciência, que é: que proveito tira o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Qual é o jogo que a gente está jogando? Qual é a dinâmica? É a dinâmica de ganhar o mundo? Ou seja, eu começo a orbitar em torno do que o mundo tem a me oferecer enquanto poder, enquanto status, enquanto posições, ou eu só quero edificar? Se o que está em questão para mim, se eu não me impressiono mais, se eu não estou afim do novidadeiro, porque primeiro eu tenho um entendimento que se dá de súbito. Cara, esse aí é o fundamental para a gente entender. Então, vamos lá. O, o clínico, o amoroso, ele não é aquele que provoca esse súbito, essa compreensão no outro. É aquele que é um guardião dessa possibilidade do outro vir a ter um melhor entendimento. Vamos falar de reconfiguração aqui, então? Eu estou falando desde o início, vou falar que eu não falei, né? Débora. Não, é que eu estava lembrando aqui de uma. Eu não sei como
que eu ouvi essa história. Mas quando você estava falando da mulher, né? Quando a mulher que ela é agredida, por exemplo, né? E que, de uma certa forma, a gente já intui que essa mulher, ela chega toda machucada e tal, e a gente já intui que essa pessoa, ela tem que largar o marido porque o marido está batendo nela, né? E aí se coloca ali e não se propõe a escutar com totalidade o que essa mulher traz, né? Quando a gente já coloca ali, já atribui o que para a gente seria o ideal, a gente falaria para ela largar essa pessoa, né? Mas, de alguma forma, o que ela está trazendo ali, né? Se é para a gente também ter esse ouvido para repetir, nesse caso, né? Para reconfigurar, para recolocar as situações, se nesse, por exemplo, ela chega e fala para a gente, né, dentro do consultório, não, mas eu acho que o meu marido, ele não me ama mais. E aí você não entende por que aquela pessoa está toda machucada, chegando ali e falando que o marido já não a ama mais. Tá bom, então ele está batendo nela. E aí ela fala pra gente assim, não, ele não me ama mais porque antes ele me batia todos os dias. E agora ele já não me bate mais. E aí o que para mim assim acaba ficando, né, com relação a isso, de ter essa possibilidade de ouvir e de ver o que aquela pessoa está trazendo, né, como algo para entender esse contexto, né? O que para essa pessoa se configurou como sendo amor, como sendo um relacionamento, né? E não necessariamente colocar as imposições daquilo que para mim é, né? Que aí eu fiquei lembrando quando você falou dessa pessoa, dessa mulher, né, que chega com essa questão do marido e tal. E aí eu vejo de poder ter essa capacidade de compreender essa pessoa, né, na sua totalidade. Seria mais ou menos nesse sentido? Sim, essa palavra totalidade é fundamental aí, porque isso que acontece num instante, de súbito, é como se eu tirasse uma biópsia ali da pessoa. Mas eu não consigo isso porque eu quero. No momento eu vejo. De súbito, na repetição, de repente, aparece. Eu vou aguardando. Mas como é que é isso? Ela vai falando, vai falando, vai falando. E de repente, através às vezes de uma palavra, eu capto um sentido. E aí eu preciso me fixar, eu preciso voltar naquela palavra que foi dita. Tá, mas como é isso? Ali tem coisa aí, né? Ou é um estranhamento daquela palavra, uma coisa que chama atenção. E aquilo ali fica uma fenda, fica para eu conseguir entrar ali, né? Ou é uma ranhura para eu agarrar se eu estiver escalando uma montanha, sei lá. Porque ali capta alguma totalidade, entende? Agora, se eu ficar simplesmente falar assim, rotular, mas porque ele então tratar a coisa de forma política, né? Ou tratar a coisa de forma moralisticamente. Ela é mulher de malandro e ele é espancador de mulher, pronto, tá resolvido, né? Não precisa mais nada, né? Só falar para ela, olha, você para de ser mulher de malandro, lá o cara. E o cara, isso aí é um espancador de mulher. Pronto. Então, já resolvi tudo e não ajudei ninguém, né? Vamos colocar assim. Agora, quero descer, eu acho que até o. Eu acho que tinha uma coisa aqui nessa continuação aqui do que eu estava lendo. Assim,
Aqui, olha que coisa interessante, né? Eu parei aqui, tem a alma amolecendo. Se o próprio Deus não tivesse querido a repetição, o mundo nunca teria surgido. Deus teria seguido os planos superficiais da esperança ou teria voltado a retirar todas as coisas e tê-la-ia preservado na recordação. Não o fez. Por isso continua a haver mundo. E continua a haver pelo fato de ser repetição. Né? Não vai dar tempo. Vou ler aqui essa outra parte que é importante. A repetição é a realidade e é a seriedade da existência. Aquele que quer a repetição amadureceu em seriedade. Esta é a minha declaração de voto. E isso também, eu quero... aqui ele vai explicar o que não é amadurecer em seriedade, né? Isso também quer dizer que a seriedade da vida não é de todo alguém sentar-se no seu sofá e palitar os dentes. E ser-se alguém, por exemplo, conselheiro de justiça. Ou andar com um ar grave pelas ruas. E ser-se alguém, por exemplo, reverendíssimo. Do mesmo modo que não é a seriedade da vida ser-se estribeiro mor da casa real. Tudo isso, aos meus olhos, não passa de facécia. E, por vezes, bastante pobre. Facécia, né? Coisa de faceirinho. Brincante, né? Isso é pra mim, né? Ou seja, está querendo dizer, isso não é seriedade nenhuma, né? Agora, então, a pergunta era, né? Sobre se buscar a repetição ou, como a Luciana falou, né? A gente poderia, assim, buscar querer a repetição, né? Era mais ou menos esse o ponto, né? Talvez, no fundo. O que é... Olha o que ele fala aqui, ó. Eu vou voltar no ponto central aqui. A repetição é a realidade. Ou seja, querer o real. Querer a repetição é querer o real. Porque a repetição é a realidade, não é o ideal, é o real. Ou seja, porque o ideal, quando eu não afino ele ao real, ele mata o real não tem como competir com o ideal, né? Imagina só. A amiga, a paciente, fica ali sonhando com um príncipe encantado, e ali, de alguma forma, aquilo estraga totalmente o namorado dela para ela, não é isso? Mas porque ele não é o Cauã Raymond, sei lá. A idealização, toda idealização é mentira contra a realidade, contra a alma humana. Acaba com a alma humana, porque ela fica plantando pé de si, né? Porque se, não sei o quê, aí, como diz a minha mãe, ela plantou e nunca nasceu, né? Vamos clinicar essa frase aqui. A repetição é a realidade e é a seriedade da existência. Aquele que quer a repetição amadureceu em seriedade. Esta é a minha declaração de voto. Então, ou seja, na verdade, Luciana, respondendo a sua pergunta, para querer a repetição, o que eu preciso? Amadurecer em seriedade. Aí está dizendo que não é amadurecer em seriedade. Né? Amadurecer em seriedade por incrível que pareça, é tornar-se criança. Porque é ver pela primeira vez. Né? É começar a viver naquele tempo, por exemplo, naquele tempo de Heráclito diz, Aion, é tempo de criança brincando. Não é isso? Daqui a pouco a Joana vai ver. Vai chegar, vai falar pro filho dela. Quando estiver brincando assim, falar, olha, tá na hora de vir para casa. Tá na hora de dormir. Mãe, só mais um pouquinho, acabei de começar a brincar. Tá bom. Aí vai chegar lá daqui a 1 hora, vai aparecer, olha, agora já deu. Que nada, mãe. Passaram-se só 10 minutos. É tempo de criança brincando. Ou seja, tempo é tempo de criança brincando. Esse é o tempo que não é o tempo do relógio. Agora, vamos praticar uma reconfiguração aqui. Trazer uma experiência de uma estudante que ela estava falando sobre que no semestre passado, no período passado, ela conseguia estudar, estava no maior gás, não sei o quê, ela, caramba, estava adorando. E nesse semestre estava difícil para ela. E aí a gente foi conversando,
né? E eu sabendo, né, que tinham circunstâncias ali, já conhecendo, e de repente ela falou assim, a gente estava falando sobre o assunto, deixando ela estava falando, e ela falou, eu gosto de aprender. Aí, tal. Aí eu parei assim, falei, calma aí. Então, de alguma forma, essa palavra estudar, aí eu captei uma coisa ali. Eu falei, essa palavra estudar, para você, te parece que soa algo leve ou algo pesado? Estudar. Ela, algo pesado, hoje em dia pesado. Em questões e outras envolvendo pessoais ali, etc e tal. E aí eu falei assim, de alguma forma é necessária uma reconfiguração, né? Palavra, a gente pode substituir essa palavra que você está usando, estudar. O que é aquilo que você, no final das contas, né, você gosta, né? Estamos falando, e aí, de fato, chegamos ao aprender. Tá? É aprender que soa algo pesado ou leve? Leve. Aí eu perguntei para ela assim, se você substituísse estudar por aprender? Ela já tirou até um peso das minhas costas. Que ela estava, inclusive, aí ela estava falando, né? Daqui a pouco eu vou estudar, tal, não sei o quê. Hoje até que tal, eu vou estudar daqui a pouco. Tá. Aí eu falei no final, não, você vai o quê? Ela, vou aprender. Aí no dia seguinte, eu tive uma outra pessoa que estava com uma questão outra ali sobre também estudar. Aí eu já tinha pegado a deixa e um atendimento ajuda no outro, 2 vezes. Aí já ela usou a palavra. Perguntei a mesma coisa, estudar tá pesado também. Aí eu fui pensando, né, em outras palavras, como o que seria? O que seria? Né, ajudando ela ali. E já ela, que é espírita, ela encontrou uma outra palavra, sabe qual? Evoluir. Ela falou, nossa. Aí ela, tá, daqui a pouco eu vou. Então, eu falei, não, você vai fazer o quê? Evoluir. Ela, nossa. Porque, para alguma forma, estudar tinha ganhado contornos, nos 2 casos das 2 pessoas, tinha ganhado um contorno de peso, de, sabe, de dificuldade, de inadequação. Uma, no caso de uma família, estava aquela expectativa toda, não sei o quê, e a outra já estava um peso de não ter passado, estava fazendo pela 3ª vez a mesma prova que não passava. E aí ela, não, é isso. De alguma forma eu fui também, ou seja, deixando ela falar sobre o assunto, apareceu uma nova palavra para fazer uma reconfiguração do quê? Do logos. Isto é, um novo logos, um novo sentido, uma nova linguagem. Alguém quiser fazer mais uma questão sobre repetição, que no próximo a gente já vai para o livro dos livros, né, as obras do amor, né? Fazer o seguinte, vou terminar, vou ler esse último parágrafozinho aqui rapidinho, então, que só falta ele aqui para terminar o que tinha se proposto, né? Acho que pega bem uma deixa aqui. Vamos ver. O amor da recordação é o único feliz, disse um autor, que, pelo que dele conheço, é, por vezes, algo falacioso. Não, no entanto, no sentido de dizer algo querendo dizer outra coisa, mas no sentido de que coloca o pensamento em extremo, de tal modo que, se este não for captado com a mesma energia, se apresenta no momento seguinte como algo diferente. A dita frase é apresentada por ele de tal maneira que facilmente se é tentado a conceder-lhe razão, e, portanto, esquecermos-nos de que a própria frase é a expressão da mais profunda melancolia, de modo que um humor profundamente sombrio, concentrado num único enunciado, dificilmente poderia exprimir-se melhor. Essa aqui não, foi bom, não queria deixar de ler, não. Olha que doideira. Sabe quem é esse outro autor? Não sei quem leu a nota de rodapé. É o próprio Kierkegaard, né? No o textinho onde a Psalmata. Vamos entender isso aqui. Que esse humor sombrio é a própria atmosfera desse
Lembrando, né, que o que fala? A gente aqui, quando lê o texto, está clinicando ele, clinicando o pseudônimo, no caso, né? Ele fala, o meu leitor faz mais por mim do que eu faço por ele. Enfim, e esse pseudônimo, ele é o melancólico, né? Então, vamos entender ele como um outro, né? Um paciente. Paulo disse, olha, isso aqui é lapidar. Ele disse a frase, o amor da recordação é o único feliz. E olha o que ele fala aqui, ó. Mas no sentido, ó, ele não é que ele fala uma coisa querendo dizer outra, mas no sentido que coloca o pensamento em extremo, de tal modo que se esse não foi captado com a mesma energia, se apresenta no momento seguinte como algo diferente. Porque como ele é melancólico, esse autor, o que ele está dizendo é que ele só é capaz de ser feliz nessa recordação para trás. Agora, se alguém me fala isso, eu posso tomar isso como uma opinião dele, de que de fato, o amor que para recordar, tem até um filme, né? Um Amor para Recordar. É um filme muito bonito. Tem uma coisa melancólica no filme, justamente. Mas assim, vamos entender o que ele está falando aqui. Porque tem um humor profundamente sombrio aí. Ou seja, a gente precisa se demorar no discurso do outro para entender o que o outro está dizendo, porque senão parece que ele está sendo irônico, ou falando uma coisa querendo dizer outra. Porque senão depois aparece como uma contradição. Tipo, é o que a Luciana estava falando. Pô, o cara fala uma coisa, aí depois fala outra. Sempre para me contradizer. Como é que faz essa reconfiguração? Vamos voltar lá na frase do primeiro encontro da Luciana. Você nunca vai dar certo. Como é que é? Você nunca vai dar certo. Como é que é a continuação da frase? Ai, Não, vamos ficar com só você nunca vai dar certo. Tá bom, não tem problema. Você nunca vai dar certo. Por exemplo, aí o cara poderia falar assim, a Luciana poderia falar, chegar pro amigo ou pro psicólogo e falar, eu nunca vou dar certo. Tá. Mas o que eu tô querendo dizer? Então, então assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui para vocês, eu nunca vou dar certo. Mas eu vou falar para vocês, eu sei que eu nunca vou dar certo. Por quê? Porque se eu entender dar certo como dar certo conforme o curso desse mundo, isto é, virar um Elon Musk da vida, virar um bilionário, eu nunca vou dar certo. Agora, eu poderia dizer assim para vocês, a mesma frase, eu nunca vou dar certo, mas eu já dei certo. Aí você poderia dizer, ele deu certo no passado. Não, eu já dei certo com C maiúsculo. Ou seja, eu já perdi o mundo para adquirir a minha alma na paciência. Isso aqui é lapidar, porque aí eu penso que ele fala uma coisa, ele fala, não, ele pode ser um pouco falacioso, mas assim, então ele fala uma coisa querendo dizer outra. Aí ele falou, não, você tem que se demorar no que ele está falando para compreender o sentido. Ele está usando de um humor sombrio, querendo dizer que para ele, um melancólico como ele só pode ser feliz no passado. Ele só pode, porque ele é um nostálgico. Porque como ele é um melancólico, e o melancólico é aquele que se lastima, que é triste por um potencial que não se realiza, essa é a atmosfera do melancólico, esse é o olhar para a vida do melancólico, esse é o estado da melancolia. De alguma forma, a gente precisaria de se a gente quisesse, precisaria de uma meia hora para entender todas as nuances dessa frase. 1h37 já. Comentários, alguma coisa? Senão nós vamos encerrar. Paulo hoje não falou nada? A obra dele é realmente isso, né? É porque ele está sempre lutando com a própria melancolia, né? Que ele é um melancólico. É como se ele buscasse antídotos.
para vencer essa melancolia, né? E se você olhar na clínica, ainda mais atendendo em clínica de produção, que eu estou atendendo, agora eu vou ficar 2 vezes na semana, uma segunda e uma quarta em outra clínica. Você vê que, no fundo, tá, a gente vai para o DSM lá, vários transtornos, né, vários... Mas, no fundo, né, o homem realmente está lutando para não cair na melancolia, né? Para não cair no superficial, né? No que é normal, sei lá, no que é ser de uma forma padronizada, que você não consegue sentido, né? Você não tem sentido. A vida não tem sentido, né? Sim. E aí vai trazendo um monte de patologia, né? Tem a ver com essas fugas, na verdade, em geral, que tem a ver, que são todas manifestações do desespero. Desespero que é não querer ser o eu profundo que se era, o próprio que se era. Querer ser um outro que não si mesmo, né? Que desespero é querer o que não se pode, né? E aí eu Pela acho fé ou pela que, proposta. desculpa, complementando isso com a Pode falar? Luciana, porque eu acho que os tempos modernos trazem isso mais forte, né? Justamente se Kierkegaard está falando isso numa ideia onde você tinha ali uma comunidade relativamente pequena, então o que era conhecido, o outro, era um círculo pequeno, né? Do que você querer ser o outro eram poucas possibilidades. Hoje em dia que você pode ter acesso à vida de todos, praticamente, né? A não ser de quem não se expõe, mas é uma infinidade de pessoas que você pode ver quem é o outro, ainda aumenta a angústia, porque aumenta a possibilidade, né? Do que você poderia ser, do que você gostaria de ser, do que você desejaria ser. E aí eu acho que por isso que isso fica mais forte nos dias de hoje, né? Uhum. E por outro lado, a tarefa sendo maior, de alguma forma, quando não se, uma pressão externa é maior, se ganha mais espírito, quanto mais se vence isso, entre aspas, né? Quero dizer, a resistência precisa ser maior, o assédio externo da propaganda é maior, porém, transcender isso ainda me torna maior. Ou seja, é o que o Kierkegaard fala sobre o novo tempo sempre tem uma maior angústia, né? Ou seja, porque no inconsciente coletivo a história é maior e é mais acumulado de coisas, né? Enfim. Bom, é isso.